E aí, eu acredito que a gente vai ganhar até tempo com isso, né? Então, eu vou explorar mais a parte de simulação. Eu tenho um simulador bem leve que suporta dados da tecnologia, de uma tecnologia CMOS de 130 nanômetros. 130 nanômetros seria o mínimo comprimento de canal que eu posso construir nessa tecnologia. E, então, esse simulador levinho, versão evaluation mesmo, eu vou mandar para vocês, tá? Dá para instalar, não precisa grandes capacidade de processamento, porque ele é bem levinho, e aí vocês vão poder não só acompanhar as simulações que eu vou fazer, na verdade eu vou fazer a aula simulando aqui no meu, mas depois vocês vão querer reproduzir as coisas, né? Como vão poder fazer os trabalhos também. Daqui a pouco eu falo dos trabalhos. Outra alternativa que eu pensei, por exemplo, para exercícios, porque aí eu já vou suprir duas coisas, né? A aula de slides dá para dar na boa. A aula com o simulador também dá para fazer na boa. Outra opção que eu estava tentando, eu não sei se eu vou conseguir, é transformar essa câmera numa webcam. Tem um link aí, um link com um software que faz isso, eu já baixei, mas ainda não consegui fazer. Para ver se eu consigo filmar a escrita em papel. Não sei se isso vai dar certo, mas com a mesa digitalizadora a gente já resolve esse problema, tá? É porque o webcam, ela não tem muita resolução. Eu até pensei em comprar uma webcam, mas ela não tem muita resolução. Com a câmera fotográfica ficaria mais fácil, mas aí tem a questão de iluminação, coisa e tal. Não sei se vai dar certo isso, não. Nem se eu vou conseguir realmente fazer essa conversão. Bom, mas está muito desorganizada essa minha exposição aqui. Vamos começar do começo, tá? Então, o objetivo dessa disciplina seria, como eu disse, introduzir vocês ao projeto de circuitos integrados analógicos em tecnologia CMOS. E, claro que, como é uma disciplina introdutória, a gente vai trabalhar com circuitos simples. Eu vou primeiro apresentar para vocês a operação do transistor MOS, que provavelmente a grande maioria de vocês já estudou na graduação, mas a gente vai dar um enfoque um pouquinho mais aprofundado e falar um pouquinho de modelagem. E aí eu vou apresentar um modelo para vocês que a gente vai usar para todos os projetos durante essa disciplina. Bom, então essas primeiras aulas, elas não são o objetivo central da disciplina, por isso mesmo que eu quero até dar uma resumida. Eu estava tomando muito, aliás, eu costumo tomar muito tempo, mas é porque eu gosto desse assunto de operação e modelagem do transistor. Então, essas aulas, elas não são o objetivo central da disciplina. O objetivo central da disciplina é a gente conhecer os circuitos, alguns já conhecidos de vocês, e fazer os projetos, mas pensando que é um circuito integrado. Então, que a gente pode dimensionar os dispositivos para obter não só a funcionalidade, mas também as características de desempenho que a gente quer, né? Tipo, banda, ganho, a potência que a gente deseja. Então, o que a gente tem que ter em mente da diferença de você montar um circuito com componentes discretos é que quando você faz isso, você não pode mexer nas dimensões do dispositivo. Você já tem aquele componente com aquela característica, você tem que adaptar os elementos externos para conseguir a funcionalidade e o desempenho que você quer. E num projeto de circuito integrado, você pode dimensionar, porque você vai desenhar o dispositivo, certo? Por acaso, tem alguém... Minha tela escureceu, mas é por causa da bateria. Deixa eu botar aqui a bateria. Pronto. Então,
Por isso, depois dessas aulas sobre estrutura e modelagem do MOSFET, eu vou mostrar no cronograma porque não está nessa ordem. E aí eu já vou introduzir. Olha, todo mundo. Vivi, você já está conseguindo ver? Que passa? Eu estou conseguindo ver. Eu vejo você aqui embaixo. Já. Só tem que ficar falhando, mas tá bom. Deixa eu ver aqui no chat se tem perguntas. Matheus Arthur está aí? Matheus Arthur, ele fez um layout para a gente, para o nosso grupo de pesquisa, no semestre, no ano passado. Então, ele sabe muito bem o que é isso, desenhar um circuito integrado. Ele vai fazer essa disciplina como ouvinte. Bom, mas então, continuemos. Aqui já é 22 de outubro. Vou mostrar pelo cronograma, porque na parte do conteúdo programático não está na ordem que eu vou fazer a abordagem, tá? Então, eu reservei aqui algumas aulas para falar do MOSFET, estrutura e modelagem. É importante para a gente entender algumas coisas que podem acontecer no circuito quando você dimensiona e depois vai simular. Não dá exatamente o que a gente esperava, mas porque existem trocentos efeitos que os modelos não levam em consideração. Então, a gente tem que conhecer um pouco da operação do MOSFET. Eu botei aqui estrutura, mas deveria ser estrutura, operação e modelagem, tá? Então, a gente vai ter algumas aulas disso, e logo em seguida, isso está diferente do que eu tinha programado para 2021. Eu já vou abordar o simulador, é uma maneira de a gente ir aprendendo aos poucos. Por que eu vou abordar o simulador? Porque a gente já vai ver características volt-ampere, características estáticas do MOSFET, no simulador, nessa tecnologia de fabricação que eu falei para vocês, que ele suporta, tá? Então, assim, em algum momento aqui eu já vou estar mandando para vocês o simulador e alguns arquivinhos de exemplo. Depois a gente vai começar a ver células básicas. São várias células básicas, porque compreendendo bem como elas funcionam e como a gente deve dimensionar, a gente vai conseguir fazer circuitos maiores. Então, entre as células básicas, as chaves, em tecnologia CMOS, aí depois mais simulação com Smash, fontes e solvedores, simulações para ilustrar. Talvez a simulação não tome a aula toda, mas aqui, para dividir aqui melhor, eu deixei assim, tá? Pode ser que uma parte do assunto teórico venha para essa aula também. Enfim, espelhos de corrente, são espelhos de corrente, apesar que eu só escrevi espelhos aí, simulações, e aí depois a parte dos amplificadores, né? Primeiro, os amplificadores tinham estágio, fonte comum, dano comum, depois o amplificador diferencial, e aí a gente vai fazer também um pouco de simulação com Smash. E, finalmente, o OTA. Por que eu disse finalmente? Não é o fim do curso, mas é um ponto importante. Quando a gente chegar aqui, quando a gente terminar esse assunto, o que é OTA? Operational Transconductance Amplifier. Desculpe aí a pronúncia do inglês macarrônica, mas é uma sigla que quer dizer amplificador operacional de transcondutância. Em que é que ele difere de um amplificador operacional de tensão, que vocês estão acostumados a lidar desde a graduação, né? É que a resistência de saída dele não é baixa. Por que transcondutância? Porque supõe-se que vai ser saída em corrente, entrada em tensão. Mas, no mais, ele é semelhante. Vai ser uma entrada de tensão diferencial e a saída em corrente. E ele é uma parte
de um amplificador operacional de tensão, porque é só colocar um estágio que seja seguidor de tensão, um estágio buffer de tensão, né, que vai fazer a resistência de saída cair, para transformar ele num amplificador operacional de tensão. Então, finalmente, eu tinha falado finalmente, porque o meu objetivo é que o trabalho do OTA, um dos trabalhos, o trabalho final da gente seja o projeto de um OTA, certo? Então, fazer todo o dimensionamento dos transistores que compõem um OTA, porque um OTA não é um amplificador operacional de tensão, para ficar mais simples. E se você sabe projetar um OTA, você sabe projetar um amplificador operacional de tensão, porque é só colocar o estágio seguidor. Pouca coisa vai alterar, porque a banda de um seguidor de tensão normalmente é larga, então a gente não vai alterar muita coisa. Você projetando OTA, você já está a meio caminho de projetar, a meio caminho não, a 80% do caminho de projetar um amplificador operacional de tensão, talvez até mais do que isso que eu falo, em porcentagem. Bom, então a gente vai fazer o projeto final. Num projeto final, o dimensionamento de um OTA, existem zilhões de arquiteturas de OTA, a gente vai adotar uma relativamente simples. Vocês vão dimensionar todos os transistores visando atender uma série de especificações e vão simular para ver se atendendo as especificações, tá? Então, esse vai ser o trabalho. E esse trabalho dá trabalho. Vai ser nossa avaliação final. Por isso que essas aulas vão estar terminando. Eu botei aqui 24/11 e provavelmente aqui já não é mais nada assim essencial para vocês fazerem o trabalho. Vocês já podem estar começando o trabalho antes, certo? Talvez aqui 19, bom, não faz muita diferença, né? Mas vamos, na pior das hipóteses, vamos dizer que vocês comecem o trabalho em 24/11. Então, supondo que vocês estão pegando pouca disciplina, eu acho que vai ser um tempo bom, porque o semestre é quase um mês, tá? É quase um mês. Não é assim, um trabalho assim, gigantesco, mas é um trabalhinho que dá um certo trabalho, principalmente quando você vai começar a simular e que vê que não está atendendo, aí tem que voltar, redimensionar e fica assim num loop por um certo tempo. Mas antes disso, a gente vai ter um trabalho também, provavelmente sobre uma dessas células básicas, um espelho, ou uma fonte cascode, ou um espelho cascode. Ainda não está muito certo na minha cabeça, mas a gente vai ter um trabalho menor, que aí vocês já concluem, garantem metade da nota, né, do curso. E aí vamos ter esse outro trabalho que vai dar um pouquinho mais de trabalho. E que assim, vai se beneficiar do que vocês fizerem no trabalho anterior, né? Porque vai ser experiência que vocês vão ganhar não só com o simulador, mas com alguma coisa de dimensionamento também. Bom, deixa eu dar uma paradinha para perguntar, para ver se vocês querem perguntar alguma coisa. É tão estranho, gente, eu ficar dando aula. Olha, Matheus escreveu um e-mail dizendo que já está assistindo, ainda. Ué, me perdi aqui agora. Perguntas? Dúvidas? Beleza, então vamos seguir. Então, eu desliguei o mouse porque está para terminar a pilha dele, mas tem outro aqui de dentro. Então, a partir daqui, só alegria, tá? Porque a gente vai ficar só se divertindo, porque não vão ser assuntos que eu vou cobrar em nada. Mas, como eu sempre digo, né? Eu não acho que a avaliação deveria ser o objetivo central de uma disciplina. Eu
tem uma certa dificuldade. Essa disciplina, se vocês olharem a ementa, olhar no programa, já é diferente, tá? Bem diferente. E eu sei que está errado. Gabi, você já falou com ele referente a ele aguardar lá e a gente retornar, né? Uns 20 anos. Mas aí eu acho que eu falo com ele. Não é exagero, não. É 20 anos mesmo. Que deve ter sido criada no início de 2000, por mim mesma. Minha intenção na época era outra, mas assim, o contexto era totalmente diferente. As turmas eram minúsculas, só era gente de pós-graduação e não eram tantos alunos. Eu tinha assim, 5 alunos, 7 quando muito. Então, a gente fazia muitos seminários. Uma das avaliações, eu distribuía artigos científicos, todos em inglês, porque nessa área da gente é difícil ter algum evento ou algum periódico em português, é tudo em inglês. E aí as pessoas estudavam e faziam os seus seminários, né? Dava para reservar uma aula para uma pessoa ou duas dar no seminário. Aí as turmas foram crescendo e não deu mais para comportar esse tipo de coisa. Então, alguns daqueles assuntos que tem lá ficavam nesses seminários, mas depois a característica da disciplina foi mudando, e aí a gente foi tendo a intenção de fazer uma segunda disciplina. Eu até fiz recentemente, né? Recentemente que eu falo, meu recentemente, é que eu sou mais velha, né? Meu recentemente não é recentemente de vocês, recentemente de vocês é 6 meses, né? O meu recentemente, assim, 2, 3 anos. Mas, enfim. Então, deve ter sido uns 2 ou 3 anos atrás, eu criei uma outra disciplina que era justamente para tentar colocar os assuntos que estavam faltando, que não estavam mais comportando nessa, pelo tempo e pela característica da disciplina. E mesmo assim ainda não consegui, tá? Não consegui colocar tudo que eu queria. Mas assim, Michael e Edson têm uma intenção também de criar uma disciplina da pós, bom, que vai servir também para optativa para graduação. Talvez até eles criem primeiro como optativa da graduação, já que eles não estão mais oficialmente na... Aliás, o Michael não entrou ainda e Edson não está oficialmente na pós. Então, essa disciplina dele seria voltada para circuitos mistos. Então, abordaria coisas bem interessantes. Bom, não vou citar agora, porque vai que eu faça propaganda enganosa, né? Eles reclamam comigo depois, mas enfim. Então, a gente está precisando fazer uma reformulação dessa área da gente de circuitos integrados analógicos, para que fique mais organizado, né, o conjunto dos assuntos. Mas, enfim, a partir do momento em que a gente terminar, eu botei um mouse gigante aqui para vocês enxergarem maior. O mouse que eu digo, a setinha, né? A partir do momento que a gente terminar as aulas sobre OTA, esses assuntos eu não vou cobrar, né, em prova, mas são assuntos também introdutórios para essa disciplina, que é noções sobre o processo CMOS, tecnologia de fabricação, mas é bem superficial, né? Tinha até uma disciplina antigamente, não sei se ela ainda existe, se já foi extinta, porque ninguém encarou para ministrar, que era sobre tecnologia de fabricação. É um assunto muito vasto. E eu não tenho realmente conhecimento para dar uma disciplina sobre isso. Mas eu apresento para vocês aqui algumas noções sobre o processo CMOS e algumas noções sobre layouts também. Isso aí, se vocês olharem no programa, está no início. Mas, ao longo do tempo, eu fui mudando para poder adiantar o assunto que dá respaldo para a realização dos trabalhos, né? Então, achei mais importante adiantar aqueles assuntos que vocês vão utilizar para fazer os trabalhos do que... e deixar essa parte toda assim, só de diversão mesmo, né? Aí vem um pouquinho de filtros, né? Filtros em tecnologia CMOS, filtros ATC, filtros a capacitores chaveados, filtros a corrente chaveada. Vocês estão vendo aí que também são aulas
uma aula, no máximo 2, na verdade, uma aula para cada assunto, eu estou colocando aí. Porque realmente não dá para ministrar esses assuntos com a profundidade que eles comportariam. Por exemplo, filtros a capacitores chaveados, ou melhor, circuitos a capacitores chaveados, eu fiz uma disciplina, quando eu fazia pós-graduação, uma disciplina inteira só sobre circuitos a capacitores chaveados, né? Em tecnologia semântica. Então, realmente, era uma disciplina trimestral, não era semestral, mas mesmo assim, foi uma disciplina inteira e também não viu tudo que o assunto poderia comportar. Bom, então vamos tentar, né, cumprir isso aqui. Ao mesmo tempo, vocês vão estar fazendo os trabalhos, a gente pode tirar dúvidas sobre os trabalhos, mas eu até queria esclarecer para vocês que a gente pode fazer essas sessões de dúvidas sobre os trabalhos de dimensionamento e simulação em horários diferentes desses, tá? Isso aí a gente pode combinar depois, quando, a gente pode fazer também os agendamentos por e-mail, pode ser particular também, né? Não coletiva, e pelo que eu tenho de experiência em ministrar essa disciplina, vocês vão querer isso, vocês vão querer essas sessões particulares para tirar dúvidas sobre o trabalho. Porque tem coisas que é imprevisível mesmo no projeto. Eu lanço um projeto, eu realmente não sei, e dependendo do caminho que você escolha para fazer, cada projeto vai ter uma coisa inusitada assim, para a gente explorar. Bom, perguntas? Agora a bateria acabou de vez. Não, está aqui ainda, está viva ainda. Bom, então, como vocês não estão me interrompendo, por favor, não me deixem sozinho aqui não, tá? De vez em quando, falem alguma coisa aí, nem que seja... Opa! Tá no chat, é? Sim. Tá gravando? Não, é porque o que eu vou falar agora não pode ser gravado. Não, mas... Não, veja bem, a gente pode usar um código também, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui a bibliografia e vou lhe dizer assim... Quebraram o link. Vixe, mano, o que foi que aconteceu aqui? Tá aqui. Olha só. Estão vendo aqui? Essa primeira aqui, que é a mais interessante, tá, gente? X, tá? Estão entendendo? Então, aguardem que... Tranquilo. Essa daqui é interessante também, mas eu não tenho como, mas Edson tem. Eu posso pedir a ele, ou vocês mesmos podem pedir a ele, eu dou e-mail, certo? Essas outras aqui, infelizmente, não. Agora, essa sim, essa daqui. Mas essa é complementar, mas se alguém se interessar pelo assunto inicial, X. E essa aqui também, se alguém se interessar por esse assunto de layout, X. Então, algumas X, outras, infelizmente, não. Na verdade, eu estou na dúvida sobre essa, mas eu acho que não. Certo? Bom, é isso. Mas, assim, a principal mesmo, que seria essa, o que é que nós temos aqui? O que eu vou dar, que será passível de avaliação, está aqui, porém, com a diferença, que eles usam o modelo
do MOSFET só quadrático, que é um modelo que é válido só na inversão forte. E a gente vai fazer todos os projetos usando um modelo que engloba tanto o comportamento quadrático, que é a inversão forte, como o comportamento exponencial, que é na inversão fraca, que é válido na inversão fraca, e a transição entre os dois, tá? Então, assim, não tem um livro-texto. Esse livro aqui, eu não sei direito como é que está esse assunto lá, mas eles usam esse modelo que eu vou apresentar para vocês, tá? Esses rapazes aqui, senhores, na verdade, esse segundo foi meu orientador de mestrado e de doutorado. E esse daqui foi o meu co-orientador. Eles são da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eles são top, tá? Inclusive, esse livro, eles já deram aulas em universidades no exterior, e esse livro é editado por uma editora internacional. Agora, alguns daqueles assuntos que eu não vou cobrar estariam aqui no 3 e no 5, né? Esse 3 e esse 5 já tratam de filtros, aqueles assuntos que estão mais por fim. Esse daqui seria super interessante, mas realmente eu não tenho, eu acho que eu nem tenho esse livro. Aliás, tenho, sim, tenho, mas eu não sei se está aqui ou se está na escola. Esse livro ele seria interessante para projeto de amplificadores operacionais. Então, eu não sei se alguém conseguiria esse livro, mas eu não tenho ele disponibilizável, entendeu? Bom, mas também não vai fazer falta, não, tá? Tudo que a gente precisa tá aqui. Bom, e eu também vou passar bastante material para vocês, certo? Sobre as referências complementares, como eu disse, esse 6, ele é importante para quem gostar desse assunto de operação e modelagem do transistor MOS, ele é assim, a Bíblia. Esse daqui eu só coloquei, ele na verdade é um livro mais voltado para circuitos digitais, só que ele tem um capítulo onde ele explica o processo CMOS de uma maneira bastante lúdica, assim, bem, como é que eu vou dizer, didática, e por isso que eu coloquei ele aí. Esse daqui é interessante, mas também não é essencial, são circuitos voltados para operação em baixa tensão, baixa potência, então alguns detalhes de arquitetura vão mudar. Esse aqui é sobre layout, também é uma bíblia, eu confesso que eu nunca li, só partezinhas, né, desse livro. E esse daqui, X, se alguém se interessar, tá? Mas é mesmo para quem, tipo, Matheus Arthur, que pode se interessar por ele, porque ele já andou fazendo layout, tá? E esse daqui é um outro também voltado para layout de circuito integrado, né? Ele chama Physical Design, mas é basicamente layout de circuitos integrados, só que é baseado numa ferramenta específica de computador para fazer esses layouts, e que é uma ferramenta até um pouco artesanal, não é uma das ferramentas que se usa universalmente hoje em dia. Bom, então, a gente está realmente com essa dificuldade aí pelo distanciamento, mas vamos tentar o mais que possível, até botei aqui, plataforma RNP, ou em caso de disponibilidade, eu vou confessar que eu nem tentei, porque fui desencorajada a tentar fazer com essa RNP. No meio do caminho, a gente também pode mudar, tá, de estratégias, se vocês acharem interessante, estamos abertos aí. Bom, então, acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. As avaliações, já falei, vão ser dois trabalhos. Um trabalho bem simples e um trabalho mais complicado. O trabalho
mas o trabalho bem simples é logo no início, o trabalho mais complicado é pouco menos de um mês, talvez um mês até o fim do semestre, vocês já vão estar aptos a fazê-lo, tá? E a data final de entrega vai ser no final do semestre, né? O 18 de dezembro. E aí o que eu vou perguntar a vocês eu acho que seria interessante para vocês se realmente puder ter essa interação entre alunos, mas se não der para ter, tudo bem, a gente faz individualmente os trabalhos. Vejam aí entre vocês se vocês conseguem se juntar em duplas para fazer o trabalho. Nossa, ai, que susto. É que vocês estavam tão parados que eu pensei que estava congelado. Bom, olha só. Diga. O software que vai usar para simulação, esse Smash, ele é gratuito? É uma versão Evaluation, ok. Mas também X. Beleza. Mas o que a gente vai fazer, a versão Evaluation é suficiente. Pronto, certinho. Tem alguns alunos daqui, Sirlene, Fábio, que está com o Movente, eles usaram esse software numa outra disciplina que eu dei. Na verdade, não existe pré-requisito na pós-graduação, mas o ideal era que essa que eu estou dando agora, a gente 576, fosse antes, né? Mas eles não tiveram a oportunidade de fazer antes. Então, eles já começaram pela mais... não é uma continuação, mas seria um pouquinho mais avançado. E aí, eles usaram esse software. E se eles quiserem falar de alguma dificuldade que tiveram... Tinha um problema numa simulação que eu fiquei pensando que era porque era a versão Evaluation, mas depois a gente chegou à conclusão que não era isso, não era outra coisa. Mas, enfim, tudo vai dar certo. Se não der certo, a gente arranja uma alternativa. Bom, eu tenho uns slides aqui meio lúdicos que eu preparei, eu já tinha preparado. Eu descobri, olha, eu fiquei mexendo nos meus slides algumas horas, vamos dizer assim, umas 3 horas, e descobri que eu estava fazendo uma coisa muito ruim com todos vocês, desde meus alunos de graduação. Meu fundo de tela dos slides era muito colorido, muito colorido. Depois dessas 3 horas, eu fiquei assim, sabe o que é? Você vendo ondas, água passando na frente dos olhos, eu tive que parar. Aí eu resolvi, inclusive já até mandei para um pessoal que estava matriculado em 2021, né? Eu mudei tudo, vai ser tudo cinza agora. Não sei se vai melhorar, mas botei o fundo agora todo cinza para melhorar. Mas não é porque eu estou triste, não, tá? É só porque realmente acho que vai ficar mais saudável. Esses slides, claro que eu vou mandar para vocês, ao contrário do... Cadê? Slides modificados, 2020. Esses aqui eu ainda estou modificando, mas já fiz uma boa parte das modificações. Esse eu não botei ainda cinza, não? Desculpa, eu vou fazer isso agora. Não é aqui, não. É aqui, né? Também não. Não. Tá bonito assim, Aninha, coloridinho. Mas não vai doer a vista de vocês, não? Tá bom, eu vou mostrar esse assim, porque eu esqueci de mudar, mas os próximos vão ser cinzentos. Pelo menos a gente faz o teste, né? Para ver se não... Bom, então, desculpe aí para quem já assistiu isso aqui. É uma apresentação despretensiosa, tá? Sobre o que a gente pretende abordar. Então, começando a falar de microeletrônica, que é essa linha, né, de pesquisa do nosso programa,
Seria uma ciência, eu chamei de engenharia, porque eu acho que é mais uma engenharia do que uma ciência propriamente, mas claro que tem bastante coisa científica também. Mas ela é dedicada ao projeto de fabricação de circuitos integrados, e que a gente chama de chip, né? CHIP. Bom, todo mundo conhece o que é um chip, porque existe chip em tudo que é... O próximo slide está até fazendo uma alusão a isso, né? Tanto equipamento profissional, como equipamento hospitalar, equipamentos pessoais para entretenimento, para trabalho, equipamentos de laboratório, tudo tem chip, até um simples cartão, né? Um simples cartão de banco tem chip. Então, os chips estão em toda parte, são ubíquos, né? Onipresentes. Bom, enfim, o que é um circuito integrado? É um circuito onde uma única pastilha de material semicondutor reúne todos os componentes eletrônicos ligados entre si de maneira a executarem uma ou diversas funções, né? Bom, então, continuando aqui, esse slide eu mudei. Se vocês olharem, quem recebeu meu material antes, eu mudei, eu tentei dar uma atualizada, mas confesso que tive um pouco de dificuldade de obter as informações. Na verdade, esse slide antes só tinha um número, que era um valor em bilhões de dólares, sobre o que a indústria de microeletrônica tinha movimentado no ano 2005, né? Então, 15 anos já se passaram, mas aquele dado, apesar de que eu peguei de um livro, de um artigo, não me lembro de onde foi que eu peguei, ele parece um pouco incoerente com esses que eu obtive desse site aqui, esse site de estatística. Para começar, era um valor de 450 bilhões, e aqui eu estou vendo que 460 e tantos bilhões a gente alcançou em 2018, tá? Então, eu acho que aquele dado, além do que, aqui é a indústria de semicondutores, não é a indústria só de microeletrônica. Semicondutores inclui também dispositivos discretos, né? Embora essa porcentagem aqui indica que a maior parte é CI mesmo, circuito integrado. Bom, mas enfim, talvez aquele dado estivesse incluindo também, aqui só são as vendas, né? As vendas dos componentes. Ali talvez estivesse incluindo também outros custos periféricos, outros gastos periféricos envolvidos, como transporte, por exemplo, né? Enfim, mas aqui a gente vê que está na moda falar, né, média móvel, a média móvel é crescente, né? Embora tenhamos algumas oscilações, e temos projeção também. Eu não sei se essa projeção aqui já foi para o espaço, né? Porque tanto 2020 como 2021 nesse site eram projeções. Eu não sei se ela já foi para o espaço. Eu acho que não, porque apesar de pandemia, isolamento social, o consumo de eletrônicos continua vivo e forte, né? Na verdade, é um recurso até que talvez esteja sendo usado como nunca, né, atualmente. Então, acredito que isso aqui não vai desapontar, certo? Não vai desapontar. Então, por esse dado aqui, que foi da Wikipédia e não desse site, é de 2008. Nesse site, os números, nesse site, na verdade, na Wikipédia, os números que eu achei não estavam muito diferentes desses, não estavam iguais, mas, por exemplo, eu me lembro que em 2017, aqui, 412 bilhões de dólares. E no site
da Wikipédia era 420 e poucos. Mas o que são 10 bilhões, né? 10 bilhões. Enfim. Então, estou apostando, então, que isso não seja muito diferente, esse dado de 2008. Que dessa indústria de semicondutores, quase 90% é circuito integrado, menos de 4% transistores de potência e o resto seria os 7%. E acredito também que isso não mude muito com os 12 anos que se passaram, né? Então, talvez até se mudar vai ser para aumentar isso aqui, né? Que cada vez a gente está na tendência de integrar mais, de fazer os sistemas em chip, né? Cada vez mais juntando parte analógica com parte digital, com parte RF, tudo junto, antena, microatuador, enfim. A tendência é sempre de tentar integrar mais, né? Mais dispositivos e mais funções dentro de uma mesma pastilha. Claro que os transistores de potência nunca vão deixar de ser importantes e vão ter que ser discretos, porque eles não são micro, né? Eles são enormes, às vezes enormes que eu quero dizer, comparados com um circuito integrado. Seriam coisas de vários centímetros, né? Porque envolve potências realmente muito grandes, tensões de kilovolts, correntes de dezenas a centenas de amperes. Então, esses daqui são eletrônica gigante, né? Comparado com isso daqui. E os outros componentes podem ser chips que não sejam nessa tecnologia, CMOS, silício, porque existem outras tecnologias, e podem ser também outros componentes discretos, mas que não sejam transistores de potência. Perguntas? Então, vamos passar. Bom, esse aqui eu também mudei um pouquinho, porque eu tinha colocado uma ênfase na característica planar da tecnologia CMOS. Por que é que eu tirei a ênfase? Porque a tecnologia planar está cada vez mais sendo substituída. O que é essa tecnologia planar? Primeiro vamos falar o que é essa tecnologia CMOS, silício, tá? A tecnologia CMOS, como eu já falei, é a tecnologia de fabricação de circuito integrado que ganhou o mundo. Ela é essa mais bem sucedida, né, do mundo da eletrônica, porque ela conseguiu um nível de integração muito grande e com baixo consumo de energia, e serve muito bem a construção de circuitos digitais, mas a de analógicos também, porque a de analógicos costuma tentar seguir a de digitais para ter uma interação boa entre elas, né? E o que seria essa tecnologia CMOS? É a tecnologia onde a gente trabalha primordialmente com transistores MOS, tá? Então, os elementos que aparecem na maior abundância nesses circuitos integrados são os transistores MOS. Antes da tecnologia CMOS, a gente teve a tecnologia NMOS e a tecnologia PMOS. Em cada uma delas, a gente só podia construir um tipo de transistor MOS, ou o canal N ou o canal P, tá? Também é importante frisar silício, porque, principalmente por causa das demandas em radiofrequência, a gente já está vivenciando a construção de circuitos integrados com outros materiais ou compostos de silício, por exemplo, silício germânio. Eu não sei como se diz isso no linguajar da química, né? Mas é um composto, SiGe. Ou talvez não seja um composto, talvez eu esteja enganada, seja só um aglomerado, né? Não sei a palavra técnica certa para isso, mas seria utilizar mais de um material, mais de um elemento químico na pastilha.
para atingir especificações de altíssimas frequências que o silício só não poderia atingir. Não é só SIG, tá? Tem outras coisas. Eles chamam de heteroestruturas, né? Na verdade, não são compostos, mas são materiais diferentes combinados na mesma pastilha. Enfim, então, o que eu estou falando aqui de tecnologia super bem sucedida é a tecnologia CMOS, que como eu falei no início da aula, a que comporta os dois tipos de transistores na mesma pastilha, em silício, tá? Onde o silício é o único material semicondutor. Existem outros materiais, claro, que a gente vai precisar de isolante, vai precisar de condutor, mas o material semicondutor é basicamente silício. Então, essa tecnologia, aliás, está aqui bem claro, né? Essa tecnologia é que alavancou isso aqui, né? Agora, eu tinha falado da palavrinha planar. Então, a gente costumava chamar de planar a tecnologia tradicional CMOS, que é também chamada de bulk, né? Bulk planar, porque tudo é construído num substrato semicondutor e praticamente na superfície. Então, esse planar não quer dizer que é tudo no mesmo plano. Tem planos diferentes, como a gente vai ver, mas fica tudo praticamente na superfície, com... como é que eu vou dizer? Esparramados, né, na superfície. Mas também visando alcançar especificações de mais altas frequências, se a gente fala de circuito analógico, ou maiores velocidades, né, de chaveamento, se a gente fala de circuito digital, essa tecnologia tradicional CMOS planar já está encontrando seus limites. Então, a gente já está trabalhando com os chamados transistores 3D, de 3 dimensões, onde não é mais considerado planar. Eu vou falar disso depois, embora nosso curso todo esteja se baseando nessa tecnologia CMOS planar silício tradicional, porque ela ainda não foi desbancada, tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrar umas tabelas e vou falar para vocês o que está acontecendo. Bom, o processo de fabricação é basicamente fotolitografia, que vem de o quê? É só a gente analisar aqui a origem desse termo, né? Grafia escrita, lito, pedra, no caso a nossa pedra é o silício, não é uma pedra, tá? Mas, enfim, e fotoluz, ou seja, a gente escreve no silício usando luz, usando radiação, tá? Então, essa radiação, por muito tempo e até hoje, se usa ultravioleta, mas se usam também outros comprimentos de onda. E pode ser também emissão de elétrons, bombardeio de elétrons direto, não necessariamente luz, tá? Mas vamos dizer assim, o predominante da tecnologia seria a fotolitografia. A fotolitografia é que, vamos dizer assim, esteou toda a maquinaria, né? Eu não sei se eu posso chamar de maquinaria, todos os equipamentos, né, da fábrica giram em torno desse processo principal de você esculpir, né, não só o silício, mas os outros materiais que a gente usa no chip, usando algum tipo de radiação, certo? Bom, e o principal dispositivo, como eu falei, é o MOSFET. Embora a gente possa ter na tecnologia CMOS construir também transistores bipolares, resistores, capacitores, indutores e até transformadores.
E até mesmo, bom, não vou me arriscar a falar mais, não. Vamos parar por aí. Perguntas? Deixa eu ver vocês, se estão dormindo. Não são todos que estão aparecendo, mas pode ter algum aqui. Vocês são 10. Vamos lá. Então... Vânia. Oi. O processo aí, no caso, para a fabricação desses circuitos, é simplesmente essa fotolitografia, a transferência, ou tem alguma etapa posterior aí? São muitas etapas. São mais... O processo tradicional são mais de 30 etapas. Mas, assim, a fotolitografia, ela é central. Por quê? Você vai ter etapas relacionadas à deposição de diferentes materiais. Então, por exemplo, se você lembrar um pouquinho como é o transistor MOS, daqui a pouco eu vou mostrar, ele tem semicondutor, óxido e polissilício, que é um condutor, certo? Isso entre outras coisas, né? Então, você tem que colocar materiais diferentes. E as etapas de colocação desses materiais diferentes não é fotolitografia, é outra coisa. Mas, como é que eu vou desenhar as formas que eu quero que essas camadas de materiais tenham? Através da fotolitografia, tá? Que em si também tem várias etapas. A própria fotolitografia tem várias etapas, porque você vai... colocar a máscara para cobrir as partes que você não quer atingir. O que é uma máscara? Uma máscara é um filme vazado. O filme vai ser vazado nos formatos que eu quero desenhar no material. E aí, através desses buracos, vai passar a radiação, que vai alterar o material, vai fazer o material ficar... sensível ou não a um solvente, entendeu? E aí, com isso, a gente vai esculpir, porque as outras partes vão ser, ou essas partes foram atingidas pela radiação, ou as outras partes, depende do tipo da fotolitografia, vão ser destruídas, né? Então, você vai conseguir esculpir os materiais, mas claro que tem várias outras etapas. Por exemplo, você vai querer ter junções no material. Como é que você vai fazer a junção? Não é com fotolitografia, você vai fazer com bombardeio de íons. Só que para aquela parte que vai estar com aquelas impurezas, ter aquela forma que você quer, primeiro vai ter que ter você vai ter que esculpir uma camada que vai proteger o resto do material, entendeu? Só vai deixar acessível, através de um buraco numa determinada camada, a parte onde vão ser bombardeados os íons. Então, existem trocentas etapas, mas a fotolitografia, ela é assim, é o pano de fundo. Certinho, obrigado. Mais perguntas? Mas, tudo isso aí, a gente vai ter aquelas aulas sobre noções de processo, a gente vai entender melhor, e até mesmo vendo o transistor MOS, a gente vai sentir também o que é necessário fazer para aparecerem essas diferentes partes, né? Bom, então, esse sucesso se deve basicamente ao transistor MOS ter essas três características aqui: a simplicidade, a flexibilidade e o alto potencial de miniaturização que ele tem. Aliás, esse alto potencial de miniaturização está forçando a gente não usar mais a tecnologia CMOS planar. Quer dizer, se a gente quiser continuar agora a diminuir, não vai poder mais ser a tecnologia planar, tá? Embora, como eu disse a vocês, ela ainda continua viva aí, e em vários parques industriais ainda é a tecnologia CMOS planar.
Bom, a simplicidade a gente vai ver daqui a pouco, é realmente um dispositivo muito simples. A flexibilidade diz respeito às formas como a gente pode usar o transistor. Então, vamos em frente. Por que eu já botei isso? Eu devia pular aqui, né? Eu volto a isso aqui depois. Bom, a simplicidade do MOSFET, olha só. Quem não lembra disso, ou quem nunca viu isso, não tem problema, a gente vai ver tudo isso aqui. Não hoje, tá? Hoje é só um tira-gosto. Basicamente, dois materiais semicondutores fortemente dopados numa camada de substrato. Sobre esse substrato, uma camada de isolante. E, finalmente, uma camada de condutor. Então, isso é um transistor MOS. Visto de cima, assim, como se fosse um layout, aqui seria o condutor e aqui seriam, na verdade, isso que eu estou representando em azul não é propriamente isso, mas seriam as interconexões, né? Os materiais de interconexão, me fugiu o nome agora. Mas seriam as partes metálicas que entraram em contato com isso. Tanto que a gente tem aqui, ó, isso que a gente chama de via ou contato. Via e contato não é a mesma coisa, tá? Via é quando é de metal para metal, e contato é quando é de metal para semicondutor. Então, aqui seriam contatos. São buraquinhos. Quando a gente colocar metal sobre o chip, por esses buraquinhos, o metal vai passar e entrar em contato com essa camada de semicondutor. Por isso que eu representei em azul, só para dizer que vai entrar em contato com isso. Porque não é assim como eu representei aqui, né? Não é só um contato. Tem que ser vários contatos para fazer. Aqui também, eu não representei, mas aqui também teríamos que ter vários contatos. Bom, mas esse que eu representei aqui, como eu coloquei aqui P e NN, é o MOSFET canal N. Ele tem o substrato P, fracamente dopado, por isso que eu representei aqui com menos, e as duas regiões entre as quais vai haver corrente tipo N. Por isso que é canal N. Para ele conduzir, tem que se formar aqui um canal de portadores de carga negativos, que são os elétrons, né? Para que haja condução entre eles. Isso não vem ao caso nesse momento. Nas próximas aulas, vocês vão cansar de ouvir eu falar disso. Certo? Aqui tem um símbolo, coisa e tal. Mas a gente tem um MOSFET canal P também, que é ao contrário, né? É o substrato N e essas camadas que seriam de semicondutor fortemente dopado seriam tipo P. Quem não lembrar dessas coisas, eu posso mandar material de minhas aulas de dispositivos, bem simplesinho, só para quebrar o gelo, tá? Eu já tinha prometido isso à turma de 2021, não sei nem se eu cheguei a fazer, mas enfim. Bom, então eu quis mostrar a simplicidade do MOSFET, tá? Para não ter que voltar aqui de novo, eu realmente me passei, porque é que eu coloquei isso aqui nesse lugar, tá? Poderia estar em outro lugar, mas enfim. Aqui eu estou mostrando, acho que é para ver como ele é pequenininho, né? Um wafer. Um wafer é uma das etapas de fabricação. Aqui seria uma fábrica de circuito integrado. O rapaz está todo paramentado, mas não é porque ele está de Covid, não. É porque a gente não pode deixar nenhuma poeirinha cair nesses wafers. Então, eles são fabricados em sala limpa. Coisa feia que eu fiz agora, né? Não se faz piada com esse negócio dessa Covid, não. Show Covid. Me desculpe aí, perdão. Enfim, mas eles têm que estar paramentados assim, e esses locais são chamados de salas limpas.
porque não só micro-organismos, mas material microscópico inerte também pode contaminar o chip e destruir, né, invalidar, né, o chip, o wafer. O wafer, na verdade, é onde são impressos os chips, né? Vou usar essa palavra porque é muito... Tem uma ação com você todo mundo mas o problema é que você só imprime marcações metálicas, né? Mas aqui não, aqui você imprime vários materiais, mas é uma impressão também através da fotolitografia. Então, cada quadradinho desse, vamos dizer assim, é um chip. E aí isso lembra aquele biscoitinho mesmo, por isso que eles deram esse nome. Todo mundo em engenharia é tirado engraçadinho, né? E bota aqueles nomes engraçados, flip-flop, push-pull, etc. Vocês vão ver por aí que tem muito nome engraçado. Então, o wafer vem disso mesmo, da semelhança dele com o biscoitinho, porque são vários quadradinhos no bolachão. Esse bolachão, ao contrário da tendência, o chip tem a tendência a ficar cada vez menor, né? Talvez nem o chip, o dispositivo, porque se você usa um chip com a mesma área, mas um dispositivo menor, você pode colocar muito mais dispositivos nele, né? A mesma coisa, o wafer. A tendência do wafer, em vez de se diminuir, é aumentar. Então, antigamente, você trabalhava com wafer de 15 centímetros, 20 centímetros, hoje em dia com wafer de 50 centímetros, 40 centímetros, para caber mais chips, você render mais na produção. Bom, mas aí eu fiz uma brincadeira aqui. O chip encapsulado, o chip propriamente é isso, tá? A gente tem vários outros tipos de encapsulamento, né? Mas esse aqui, que é o DIP, né? Bem tradicional, está permitindo a visualização do chip. Oi? Eu estava pensando que era um cachorro latindo. Não parece assim, né? Tem uma filtragem aí. Enfim. Aí, Tudo beleza aí para vocês? Se vocês cansarem a vista e quiserem fazer uma pausa, fiquem à vontade, tá? Mas deixa eu fechar isso. O chip mesmo, aqui eu coloquei minha superlupa, só é isso. Provavelmente esse chip esse encapsulamento está possibilitando visualizar a parte que é semicondutor, porque é uma memória, para você fazer programação, gravação, né? Então, ela tem essa janelinha aqui, e provavelmente coberta de vidro, né, para permitir passar a radiação que vai fazer a gravação disso aqui. E aí você tem aqui, as pontinhas, estão vendo meu mouse, onde é que está tocando? As pontinhas dessas pernocas, né, que não são pernocas, são terminais. Então, se alguém mais sério me ouvir falando, chamando de perna, vai me comer meu fígado. Mas são os terminais que terminam aqui. E daqui para cá, a gente tem... Eu vou mostrar aqui no... isso aqui é uma foto, tá? É uma foto de uma pastilha. Aquilo que... Aquelas perninhas... Vou voltar lá. Aquelas perninhas não estão visíveis ali, porque eu só estou mostrando, isso aqui. Mas está dando para ver, estão vendo que tem outros quadradinhos aqui? Não, aqui não está dando para ver que são quadrados, mas são partes mais clarinhas, né?
são essas daqui, ó. São essas daqui, que são os chamados PADs, P-A-D-S, né? Se for plural. Os PADs, esses aqui são bond pads, bond solda, né? Uma tradução assim. Na verdade, são pads para microsolda, desses fiozinhos minúsculos, se eu não me engano, de ouro, que são também, deixa eu voltar lá, são também soldados nessas outras partes metálicas aqui, que são os finais dos terminais do chip, tá? Então, do pad para o terminal, a gente tem um fiozinho minúsculo, que não dá nem para enxergar direito, claro que aqui a resolução da foto está horrível, mas que aumentado várias vezes, dá para a gente ver aqui, são esses fios, certo? Então, se esses fios aqui são mais finos que fio de cabelo de bebê japonês, imagina vocês o tamanho de cada, porque aqui eu não estou nem vendo, os transistores são tantos e tantos e tantos e tantos, tá? Então, eu fiz aqui uma brincadeirinha com a outra lupa. Vamos pegar aqui, na verdade, o que eu vou mostrar agora não é a mesma coisa, mas só para vocês verem. Aqui já não é uma foto, aqui é um desenho de um layout, tá? Feito num programa de computador. Mas vendo mais de perto, tá? Vendo mais de perto o circuito. Aqui já é possível identificar os transistores. Lembram aquele desenho que eu mostrei para vocês? Que eu falei, em azul são as partes metálicas com os contatos para o semicondutor. É isso aqui, né? Aquele desenho que eu fiz. E, por sinal, eu mantive a convenção, né? O polissilício eu desenhei em vermelho, né? Como está aqui. Aqui seria a parte do polissilício e aqui seriam as conexões metálicas. No desenho desse layout, eles usaram a convenção do azul, mas são conexões metálicas com contatos que vêm para esse condutor aqui maior, mais largo, tá vendo? E alguns transistores são interconectados pelo próprio polissilício de porta, gate, né? Porque ele é bom condutor, o polissilício. Agora eu falei errado, né? Não tem contato aqui nessa parte. Os contatos do gate são por fora. Bom, então vamos botar a lupa de novo para olhar só um, tá? Olhar só um. E aí eu voltei para aquele ponto onde eu estava chamando a atenção para a simplicidade do MOSFET. Mas lembrando que é uma coisa minúscula dentro disso aqui, que é para o transistor, isso aqui é um universo gigantesco. Mas, para nós, isso aqui é uma coisinha minúscula que cabe na cabecinha de como é o nome disso aqui? Percevejo? Sei lá, nem sei mais o nome dessas coisas. Alfinete. Alfinete, pronto. É que não é aquele alfinete de costura, né? Mas, enfim. Bom, então, essa é a simplicidade do bicho. Agora, a flexibilidade dele... Estou voltando tudo que eu já tinha mostrado. Está relacionada às formas como a gente pode utilizá-lo, né? Ele pode ser elemento de chaveamento, uma chave controlada. Então, essa vai ser a primeira célula básica que a gente vai estudar quando a gente entrar nos assuntos de célula básica. A gente pode usar ele como amplificador de sinais e a gente pode usar ele como elemento de memória porque ele tem capacitâncias. Na verdade, se você olhar bem, é um capacitor, porque eu tenho condutor, o polissilício, isolante, e outro condutor aqui que não é um bom condutor, é um semicondutor, né? Mas como a gente vai criar aqui um canal de portadores, então a gente pode dizer que isso aqui é um capacitor.
E como ele a estrutura dele é baseada numa capacitância, ele tem muitos comportamentos capacitivos, né? Quando eu digo a vocês que a gente vai usar ele como memória por causa das capacitâncias, não é propriamente esse capacitor, mas o comportamento capacitivo que advém do fato de ele ter uma estrutura capacitiva, certo? Bom, então, eu faço uma ilustração bem simplória de cada uma dessas coisas. Aqui é como uma chave, né? Eu estou chaveando essa fonte para essa carga. E através dessa tensão que a gente aplica no polissilício de porta, né? A gente pode ter ou não esse canal de condução, né? Dependendo do valor dessa tensão, a gente pode ter ou não esse canal de condução, então a gente pode ter a chave aberta ou fechada, controlando por essa tensão. A utilização como amplificador, também botei aqui uma coisa bem simplesinha. A gente aplica um sinal variável no tempo. Quando a gente fala sinal, já é implícito que é variável no tempo, né? Um sinal nos terminais de porta, né, que é o polissilício, e no caso aqui eu estou usando um amplificador CMOS, porque ele usa o canal N e o canal P, mas poderia ser outro. No terminal de dreno deles, que está interligado aqui, a gente vai capturar uma versão ampliada desse sinal, no caso aqui ampliada e invertida, né, porque esse amplificador, por acaso, também é inversor. Então, esse pico aqui corresponde a esse pico aqui, bem maior e invertido. Esse pico corresponde a esse. Esse pico corresponde a esse. Então, ele tem essa propriedade, não vamos entrar aqui nos detalhes de como é que isso acontece agora, nesse momento, porque a gente vai depois ver lá os amplificadores. Alguns, talvez a maior parte, se não todos, já estudaram isso na graduação, né? Mas a gente vai ver aqui como dimensionar esses amplificadores para obter as características de desempenho que a gente quer. E, finalmente, a utilização dele como memória, aqui eu estou usando como chave esse MOSFET, esse MOSFET, esse MOSFET, mas esse daqui está sendo um elemento de memória, onde eu estou aproveitando um efeito capacitivo que existe entre o terminal de porta e o terminal de fonte-substrato, né? Que aqui eu liguei a fonte ao substrato. Então, tem um efeito capacitivo aqui que vai gravar, vai se carregar e vai gravar o valor da tensão. Então, eu representei aqui em verde as chaves que fecham ao mesmo tempo, e em vermelho uma chave que fecha quando essas outras duas estão abertas, e vice-versa. Então, eu representei aqui por um sinal de clock. Quando o clock está alto, as chaves verdes vão fechar. Quando o clock está baixo, as chaves vermelhas vão fechar. Isso é fácil de conseguir com o MOSFET, porque, por exemplo, os verdes podem ser canal N e o vermelho pode ser canal P, por exemplo. Não. Desculpe. Assim, se eu colocar o mesmo sinal de clock neles. Ou então, eu uso todos canal N, mas eu coloco nesse o sinal de clock complementar a esse, certo? Bom, também não é extremamente necessário vocês entenderem isso agora. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Num determinado momento, essa chave e essa estão fechadas e essa está aberta. Então, não tem corrente para cá, esse out vai ser 0. Mas, porque eu fechei essa e fechei essa, então, eu vou carregar esse capacitor com essa corrente. Claro que vai passar a corrente por aqui também, mas essa parte dessa corrente vai carregar esse capacitor. E aí, bom, tem essa também, né? Mas, enfim, essa vai dar uma modificada no valor dessa que vai ser carregada aqui. Aqui vai ficar, então, com uma tensão que, quando essas chaves verdes abrirem, vai permanecer, porque esse
capacitor não vai ter por onde descarregar. Por que não? Porque aqui também é isolado, né? Lembrando que aqui é isolado, ele não vai ter um caminho para descarregar. Então, como essa chave está aberta, esse transistor, mesmo quando eu abrir esse transistor, porque ele vai estar com a mesma tensão de antes, ele vai pensar, ele vai conduzir, ele vai pensar que essa corrente ainda está aqui. Então, ele vai puxar não só o IB1, mas o IIN também. Mas como essa chave está aberta, de onde é que ele vai puxar o IIN? Daqui, porque eu fechei. Então, eu estou comunicando o IIN invertido para cá. O IOUT vai ser menos o IIN. Não sei se deu para entender. Perguntas? Então, é claro que existem 1000 maneiras de memorizar alguma coisa, mas essa é uma célula típica de memória, usando chaves e MOSFET. Repetindo, num primeiro momento, esse transistor recebe a corrente IIN e IB1. E aí, através dessa chave fechada, eu carrego aqui uma tensão. Essa tensão, através do MOSFET, ela se corresponde com a corrente IIN mais IB1, não é só com a corrente IB1. Então, quando eu abrir as chaves, esse MOSFET tem que continuar sendo atravessado por IIN e IB1, porque a tensão aqui é a mesma. Mas como eu abrir essa chave, a corrente IIN vai ter que vir desse caminho. Então, eu vou forçar que IOUT seja uma corrente igual a menos IIN, para que o MOSFET conduza IB1 mais IIN. Então, quem possibilitou isso foi a memorização da tensão nessa capacitância, que está aqui em pontilhado, porque não é uma capacitância externa, é uma capacitância interna do MOSFET. Eu não preciso colocar aqui um capacitor. Essa capacitância é dentro do próprio MOSFET, certo? Então, essas coisinhas também, com fé em Deus, a gente chegar lá no final do semestre, a gente vai ver nos circuitos a corrente chaveada, capacitor chaveado também tem algum tipo de memorização, um pouco diferente disso, mas também, certo? Perguntas? Então, eu falei da simplicidade do MOSFET e da flexibilidade do MOSFET. Já deu para ver, quando a gente estava falando da simplicidade, o quanto ele é pequenininho. Mas a terceira coisa que faz a tecnologia CMOS ser um sucesso é a capacidade de miniaturização. E aí, esse slide também eu modifiquei, que estava desatualizado, né? Eu mudei aqui até os anos, eu andei dando uma olhadinha na internet, aqui esses valores continuam os mesmos, mas eu mudei os anos, acho que aqui estava, não me lembro mais, mas aqui estava 2008, mas desde 2007 a gente já tem a tecnologia de 45 nanômetros. Na verdade, esses anos aqui são os anos em que essas tecnologias foram lançadas, tá? Não quer dizer que as outras são abandonadas. As tecnologias anteriores continuam. E por que eu chamo a tecnologia por um valor em nanômetros? Porque cada tecnologia é caracterizada por uma dimensão na qual a gente pode, eles chamam isso de pitch, P-I-T-C-H. É uma dimensão mínima em que a gente pode colocar duas estruturas distantes e que é limitada pela resolução do maquinário, né? Estou voltando a usar essa palavra, né? A resolução com que eu consigo recortar as estruturas usando a minha radiação, a minha fotolitografia, certo? A fotolitografia, ela tem limites. Claro que quando a gente diz que a tecnologia está evoluindo, a gente quer dizer que esse maquinário está sendo aprimorado para permitir resolução maior. Então, por exemplo,
Se você usar uma radiação de comprimento de onda menor, é uma evolução que permite uma resolução maior. Mas não só isso, às vezes a gente muda também os materiais, tá? Por exemplo, eu sei que de alguns anos para cá, até isolantes e condutores estão sendo testados outros, tá? Bom, mas enfim, no caso, a gente costuma dizer que esse valor, que é o valor com o qual a gente nomeia a tecnologia, é o tamanho do menor comprimento de canal. Então, vamos voltar lá à estrutura do MOSFET. O menor comprimento de canal é esse L aqui. O menor valor com que a gente pode construir o comprimento do canal seria isso. Na verdade, em algumas tecnologias, até certo ponto, ainda dava para fazer um pouquinho menor do que aquele valor lá. Mas a partir de uma tecnologia que eu não sei se é essa de 45, se é de 32, ele passou a ser o limite do comprimento do canal mesmo. Isso foi uma coisa que eu li bem recentemente, tá? Tipo, semana passada. Recentemente mesmo, agora mesmo nos parâmetros de vocês. Bom, sabe o que é que está faltando nessas aulas? Sabe aqueles seriados americanos que bem ridículos assim, né? Que eles botam aquelas risadas. Eu não sei se é uma gravação que é. Eu queria até isso, porque como eu não posso ouvir vocês, aí quando eu falava alguma coisa engraçadinha, eu botava assim a risada. Foi bom ver vocês agora. Bom, mas vamos voltar lá. Então, mesmo para os parâmetros de vocês, uma semana atrás é recente, né? Então, o menor comprimento do canal que a gente consegue construir na tecnologia é esse nome da tecnologia, que eles chamam também de nó, né? É o nó de 180 nanômetros, o nó de 45 nanômetros. Claro que entre esse houve vários nós, tá? Houve vários nós, porque aqui é de 99 para 2007. Daqui para cá, já nem tanto, eu nem sei se houve um nó digno de registro assim, na internet. Pode ser que alguma indústria tenha arriscado alguma coisa entre esses dois, mas pode ser que não, porque só foram 2 anos. Na verdade, quando terminar essa aula, bom, depois eu falo. Então, o comprimento mínimo do canal, ele acompanha a redução na espessura do isolante. Por que interessa diminuir a espessura do isolante? Porque, vejam bem, a tensão que você coloca aqui é que vai fazer aparecer os portadores de carga aqui. Quanto maior a tensão, mais portadores de carga, maior o valor absoluto da tensão, né? Porque depende se é canal N, canal P. Mas, enfim, quanto maior o valor absoluto da tensão aqui, mais portadores de carga. Então, maior a condutividade. Você consegue conduzir correntes maiores e vai conseguir também ganhos maiores do amplificador, quando ele estiver sendo usado como amplificador, porque você vai variar aqui um pouquinho, a corrente vai variar muito aqui no canal. Se você tiver um isolante muito fininho, né? Quanto menor a espessura do isolante, a gente chama esse parâmetro de T de tatu, ox, né? T-ox é o oxide, aí o inglês tá? Oxide thickness, né? Então é T-ox, a espessura do isolante. Quanto menor a espessura do isolante, não só maiores as correntes que você vai poder conduzir nesse canal, como também maior controle do canal pelo terminal de porta.
Então, maiores os ganhos do transistor. Então, isso é muito interessante, você conseguir reduzir. Só que, quando você reduz a espessura do óxido, você tem que também diminuir a tensão, porque senão você vai romper o dielétrico, né? A gente está falando de espessuras da ordem de angstroms, né? Porque o nanômetro é 10 a menos 9 metros. O angstrom é 10 a menos 10 metros, né? Então, aqui são 35 angstroms, né? Não, é melhor estar falando nanômetro. Pense no... Esse aqui é 1 nanômetro. Pense o que é um nanômetro. É 1 bilionésimo, né, de metro, ou seja, um milésimo do metro é o milímetro. Então, o milímetro, você tem noção de quanto é, só olha uma régua, você sabe o que é 1 milímetro. Agora, você vai dividir esse milímetro em 1000 vezes, você vai ter um micro. Você vai dividir 1 milhão de vezes, 1 milímetro, imagina 1 milímetro, 1 milhão de vezes dividido, né? Quer dizer, milionésimo de milímetro, que é 1 bilionésimo de metro. Então, imagine vocês, isso aqui é realmente muito minúsculo, né? E uma tensão acima de determinado valor vai romper esse dielétrico. Ao passo que num transformador você precisa de dezenas de quilovolts para romper o dielétrico, num dielétrico de 1 milionésimo de milímetro de espessura, você vai precisar de uma tensão um pouco maior do que 1,2 volts para romper. Então, essa tensão de alimentação aqui é a máxima que você pode colocar nesse material para não romper o dielétrico. Então, a evolução da tecnologia é no sentido de aumentar a resolução dos equipamentos para conseguir construir dispositivos cada vez menores, diminuir a espessura do isolante também, né, para conseguir trabalhar, para conseguir um controle melhor da tensão, ganhos maiores e, consequentemente, diminuir a tensão de alimentação. E aí você vai usar baterias menores, isso é bom também, né? Você vai usar baterias menores, mais leves, mas aí também toda a tecnologia de fabricação de bateria vai ter que evoluir junto, né? Então, vocês estão vendo que também não é proporcional. Esse dado eu não tinha aqui, eu fui no sentimento, porque a redução dessa dimensão é uma dimensão linear também, é mais ou menos na proporção dessa redução. Mas a redução da tensão, não. A redução da tensão é menos, né? É bem menos. Eu vi num lugar uns gráficos onde eu não chutei aqui porque eu vi só esses dois valores, não. Eu vi um gráfico numa página na internet onde a evolução, a redução da espessura do isolante com o avanço da tecnologia era linear com esse dado, com essa outra dimensão, que é o comprimento mínimo do canal. Então, era quase uma reta. Já esse daqui não era uma reta, era uma curva assim que vai saturando, quer dizer, a gente não vai conseguir reduzir tanto, né, com a redução das dimensões. Bom, aí que vem aquela história que eu falei do planar para vocês. Até 32 nano, tranquilamente planar. Aí tem uma de 28. Essa de 28 não está nem registrado assim direito nas páginas da internet, porque pode ter sido uma outra indústria que lançou o 28 nanômetros. Mas o 22 nanômetros, que é um nó consolidado, ele já não é mais CMOS planar, ele já é o famoso FinFET, que é um transistor SOI, porque ele é construído em cima de isolante, tá? Ele é construído em cima de isolante, e ele é trigate, quer dizer, bom, eu já ouvi dizer que é duplo gate, mas ele, na verdade, é trigate, porque eu tenho, ó,
semicondutor é esse verde. Então, a gente tem tudo construído em cima do isolante, e aqui tem uma estrutura tridimensional, porque o gate não está só sobre o semicondutor, ele está envolvendo o semicondutor. Então, aqui tem o isolante, não está aparecendo, mas tem o isolante isolando como tem que ser a função dele, né? O semicondutor, de maneira que eu vou ter esse envolvimento que vai dar um controle ainda melhor das cargas no canal, né? Então, imagine os ganhos que eu vou poder ter tendo 3 gates, na verdade, no lugar de um gate só, 3 gates. Então, a gente consegue miniaturizar mais, e hoje a gente já tem esse nó de 5 nanômetros. Eu não tive condições de obter esses dados para essas tecnologias de 22/5, né? Na verdade, está de 7/5 agora. Mas a gente só conseguiu isso porque a indústria mudou o processo delas para conseguir fabricar não só silicon on insulator, né? Quer dizer, o silício está sobre um isolante. E isso diminui bastante as capacitâncias parasitas. E aí você consegue desempenho melhor, desempenho em altas frequências muito melhor, porque você não tem tantas capacitâncias parasitas construindo o dispositivo sobre isolante. E você vai, além de ser sobre isolante, você vai usar múltiplos gates, não um gate só. Por que o nome FIM? FIM é uma palavra em inglês que quer dizer barbatana, asa. Então, o que eles chamam de FIM é essa partezinha aqui, ó, do semicondutor até chegar na fonte no dreno. E aí apelidaram essa estrutura de FinFET, tá? Então, FinFET, eu tenho que atualizar minhas aulas todas de graduação, de pós-graduação, daqui para frente, porque, embora a tecnologia planar ainda subsista bravamente, né, sem dificuldade, na verdade, porque tem muita coisa ainda sendo produzida nessas tecnologias de comprimento de canal menores. Mas a tendência agora vai ser caminhar para essas dimensões. Imagina a espessura do isolante nessas estruturas. Então, talvez, e é isso que eu ia falar naquela hora, quando a gente terminar essa aula hoje, já esteja 1 nanômetro, porque é muito rápido, certo? Bom, eu fabriquei minha risadinha. Bom, enfim, perguntas? Alguém abriu aí o microfone? Não? Olha só, então eu estou falando de miniaturização, mas para que miniaturização? É um pouco óbvio, mas algumas coisas não são tão óbvias, né? Quanto menor o transistor, eu vou conseguir, uma coisa que é óbvia, eu vou conseguir colocar mais transistores no mesmo chip, certo? Mas eu tenho limites no número de transistores por chip. Por quê? Porque eu preciso dar distâncias, e aí por isso que vem aquele termo pitch, entre os materiais, para não aparecerem efeitos indesejáveis, tá? Entre os quais, por exemplo, transistores bipolares, né? Porque eu tenho muitas junções dentro de um chip, dentro de um MOSFET, dentro da estrutura de um MOSFET, a gente tem junções. Então, essas junções podem dar origem a transistores bipolares parasitas, não são transistores bipolares que a gente quer que apareçam. E esses transistores bipolares parasitas, eles podem facilmente entrar numa realimentação positiva e queimar o chip. Tá? É um fenômeno chamado de Lechat, que é o pesadelo assim, dos fabricantes, né, de chips, dos projetistas de chip,
porque tem regras de layout que são justamente para evitar isso acontecer. E nessas regras você tem que manter distanciamentos entre os dispositivos suficientes, tá? Para não acontecer isso. Mas também, porque não é só por isso o limite no número dos chips. Tem esse distanciamento, mas tem também a resolução, né, da fabricação, que não permite comprimentos de canais tão pequenos, né? Mas o comprimento de canal grande, ele é muito limitante para algumas coisas, como, por exemplo, ora, se o comprimento do canal é grande, você vai ter o portador de carga levando mais tempo para atravessar o canal, certo? Então, isso por si só já é uma limitação na velocidade do componente. Se você estiver falando em termos analógicos, nas faixas de frequência que ele vai poder alcançar, certo? Então, comprimento de canal grande é limite para a máxima frequência com a qual o dispositivo pode trabalhar. E também implica em dispositivos com área maior. A área do dispositivo é o W, né? A largura do canal vezes o comprimento do canal. Se o comprimento é maior, o W vezes L vai ser maior. Então, vamos ter maiores capacitâncias parasitas. E essas capacitâncias, por causa dos efeitos reativos, também limitam a máxima frequência com que você pode trabalhar. Então, a gente quer dispositivos menores para poder ter maior velocidade e para poder construir mais chips, mais transistores no mesmo chip. E mais transistores no mesmo chip significa transistores menores e transistores mais próximos. E eu acabei de dizer para vocês que tanto a resolução impede a gente construir transistores menores, quer dizer, limita, né? O limite na resolução limita a gente construir transistores menores, como esses problemas entre as camadas de diferentes materiais limitam o distanciamento, quer dizer, impõem um distanciamento mínimo entre os diferentes materiais do dispositivo. E, finalmente, a gente, com menor transistor, vai poder trabalhar com tensões menores, quer dizer, tensões menores vão ser suficientes para a gente controlar a carga abaixo da porta, né? E com isso a gente vai ter o quê? A gente vai ter... A gente vai ter equipamentos mais portáteis, porque as baterias vão ser menores. As baterias vão ser menores. A área do chip propriamente não precisa ser menor, mas você vai conseguir colocar mais funções no mesmo chip. Então, você não vai precisar de tantos chips. Você vai conseguir diminuir os equipamentos também por conta de ter mais transistores e, portanto, mais funcionalidades no mesmo chip. Você vai diminuir o custo de produção e o desempenho vai ficar melhor. Esse desempenho, uma das coisas que eu falei foi a velocidade que está, assim, de braço dado com as mais altas frequências, né? Eu costumo falar de mais altas frequências quando eu penso num circuito para comunicação, né? Um circuito de RF. E velocidade quando eu penso num circuito digital, que vai precisar chavear muito rápido. Mas tem outras características de desempenho também. Por exemplo, um chip que consegue trabalhar com temperaturas bem mais altas, né? Um chip que consegue trabalhar no deserto do Saara. Um chip que tem um transistor que tem muita corrente de fuga, que é o caso dos transistores construídos no substrato, né, na tecnologia planar, eles vão ter mais limite de temperatura, porque essas correntes vão esquentar o chip e aí
ele vai começar a ter disparo térmico, não vai conseguir trabalhar direito. É a mesma coisa um chip que trabalha no espaço sideral, porque no espaço sideral você tem muita radiação cósmica, então é o mesmo efeito da corrente de fuga. Vai esquentar o dispositivo e ele não vai conseguir trabalhar direito. Então, essa questão de desempenho diz respeito não só à velocidade, mas diz respeito também à potência, né? Se você está trabalhando com tensão menor, você consegue ter circuitos de menor consumo de energia, tem essa questão das temperaturas e, enfim. Aninha? A microutilização é extremamente desejável na microeletrônica, que já está virando nanoeletrônica, né? Se não já virou, por conta dessas características aqui que a gente percebe. Tá. Aninha? Diga. Uma pergunta. É o horário. Gente, passou muito rápido, me perdoe, você tem aula agora, né? Mas, assim, de por mim eu deixaria, porque a gente está com a... Então, fazer muita coisa, né, de aula. Me empolguei, gente, é que... Bom, deu saudade. Mas também a gente... Mas preocupante pelos outros alunos que vão ter aula depois, né? Eles têm outras sim, outras aulas. Vocês devem me avisar mesmo. Aqui eu me passei, eu vou botar o reloginho aqui junto, porque quando eu estou nos slides eu não vejo a hora. Mas passou, Dania. Hã? Rápido. Passou rápido. Começou mais tarde também. Não teve sofrimento, não. Eu não pude ver todos, mas estou muito feliz de vocês estarem aqui. Desculpem as brincadeiras, mas é mesmo para não ficar muito... Tentar, né? Não ficar mal. Alguém pode me achar muito palhaça, eu também não gostar, enfim. Mas então, sucesso para você. Né? Tudo de bom. E vamos nos ver quinta-feira de novo. Isso aí. Abraço, galera. Boa tarde para todo mundo. Diga. Tchau. Um grande abraço. Foi. E-mail institucional. Mas eu posso entrar no Meet pelo e-mail da UFBA? Então, eu vou perguntar ao pessoal como é que faz, porque aí resolve, né? Minha irmã é professora também, ela está com essa mesma dúvida. Como é que poderia fazer? Eu pensava que era alguma ferramentinha que eu não conseguia achar e que vocês iam saber, mas tudo bem. Sim. Sim, mas você disse que você conseguiu gravar essa aula, né? Se você quiser disponibilizar para o pessoal. Sim. Se bem que, como eu disse a vocês, essa aula é mais assim, diversão, não tem muito conteúdo, então não tem também importância se não tivermos registrado. Beleza. Pronto. Inclusive, então, quinta-feira a gente se encontra, né? Oi? Quinta-feira mesmo bate local. Aninha, precisando de ajuda. Eu vou entrar mais cedo para evitar atrasar. Tranquilo. Precisando de ajuda com tecnologia, já sabe que a galera ajuda, né? Então, tá bom. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa tarde para todo mundo. A ideia é justamente... Tchau.